Mas bias minha mantenha de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme local de que você está acompanhando nesse preciso momento. Nós estamos mais de volta no programa especial Ramadão 2020 na Rádio Sinchaó, com o Estado Baba Jabi na Porto. Mas bias nós está renovando mantenha para tudo aqueles que está ligado com nós nas diferentes partes de Guiné-Bissau. Mas antes não começar, nós está usado para falar primeiros mantenha. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Me mantenha para todos os ouvintes. E não espero como é bem gostar de que é não bem ouvir, né? Programa, inshallah. Mais uma vez, como costuma sempre, antes de nós começar, não está a falar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيد الخلق وأفضل الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parentes ouvintes muçulmanos, aos não temos bem cedo último 10 dias de mês de junho, sem importância e que também que um muçulmano pode fazer dentro daqui último 10 dias para ganhar recompensa de mês de junho. De para entrar no tema, nada só mais uma costume, não é? Tópicos, não é? Para lembrar para os ouvintes como junho é diferente que qualquer outro tipo de atividade. Qualquer atividade, por que pegar, buta vai, conforme quando vai, buta cansa. Suba eu troco de fim, buta descansar um bocadinho, vou fazer como cansa já. Que faz? Que la chuja. Para que trabalha, que la chu, que la nebim bali. Junho é assim. Junho se junho a 10 dias, está muito bem. O bem junho a 10 dias, que também está muito bem, seja 20. Mas se passa de 20, a partir de que 20, lá que tem que mais esforça, vou pegar isso para canal de capítulo. Para pegar aqui último 10 dias, lá que tudo que não busca, lá que estou já nele. Se eu perder aquilo, praticamente o que a gente está buscando no mês de junho, talvez se Deus quer ajudar a boa, vou perder aquilo. Aquilo é cal, aquilo é tudo cadre, que bondade tudo mês de junho. Portanto, não recorda uma vez, para nós saber como é mês de junho e mês importante. Só que Deus fala no Corão, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Esse não explica bem. Bom, já, qualquer condições. Agora, só que nós sabemos também como é mês de junho, é mês de junho que alguém orientaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ver que, para poder cumprir tudo que na balina no mundo, e também para poder cumprir melhor coisa que nós podemos encontrar na no diante, se não morrer no outro mundo, inshallah. Portanto, mês de junho é uma coisa muito, muito importante, não cá por brincar com ele. Esse também faz importância de mês de junho, que no profeta sallallahu alaihi wasallam fala como كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Esse que no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala como Deus todo o trabalho do ser humano que ele é para ele, menos junho. Junho que ele é de Deus mesmo. É Deus mesmo que fala, esse hadith Qudsi. Deus, como todo o trabalho do ser humano, e para que ser humano mesmo, se que junho de Deus, Deus que está encarregado, ele tem que estar pago. Logo, a hora que alguém junho, na muçulmanos, alguém cobal, ou alguém arranjar problema, para ele evita, para ele falar como ele junho. Papel de quê? Papel cheiro de boca de junho, que ele é melhor na causa de Deus, mas que melhor tipo de perfume que existe. Só que nós explicamos que tudo é hadith. Isso tudo não é repetir, para a gente lembrar como mês de junho, se chega a 10, que falta, só 10 dias que falta. Então, para que não preguiça, lá que não tem que mamar cinto, para não pegar isso, para que não perder bondade mês de junho. Porque nós sabemos como, no profeta fala como, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Esse também é um hadith que o profeta como, se mês de junho chega, porta de glória até abrir, porta de glórias tudo está abrido, tudo portas de glória está abrido, portas de inferno também está fechado, e Satanás também tudo está amarrado.
Logo, conversa no profeta sallallahu alaihi wasallam, Deus mesmo que põe agradecimento, baraka, na conversa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque Deus que preparou para aquilo. Bono ta nin na terra kusi kuma e ka terra de musulmanos, bono ja. Nin jinti kusi kuma elzi ka musulmano, mas se musulmanos sana se mir junjun, eta fica se discoteca, e fica tudo. Porque como Deus mesmo que põe baraka e põe respeito na emis de junjun. Então, quem junjun, primeiro 10 dias, segundo 10 dias e completa 20 dias, tem paciência para ninguém preguiça, para ninguém torna fraco, para falar como mis de junjun baija, a mim cansa já que não é bem junjun, aquilo praticamente aquilo e resto de junjun, não. Junjun cá tem resto. Junjun ainda é o último 10 dias e mais importante. Logo, não é entrar na último 10 dias. Último 10 dias é muito, muito importante. Porque último 10 dias ainda, como eu ainda você sabe os como último 10 dias de mês de junho, que ela está começar a partir de noite de 21 de Ramadã. Que é como? Para falar como se encontra como a hoje 20. Então, amanhã a hoje noite já não de dia 21. Então, a hoje já não mesmo que dia 20 já começa de mês de junho. Se que ela começar, então manga de trabalho se dentro do último 10 dias de junho. Mas que melhor trabalho na que mês de último 10 dias, que é tio. Cada dia não há papel algum coisa dele. Mas hoje não há papel de quê? De itikaf. Que é itikaf? O profeta sallallahu alaihi wasallam está fazendo aquilo. Mas itikaf, seja mês de junho completo 30 dias ou 29 dias e junho, itikaf está fazendo. Que é itikaf? Itikaf aquilo é para segurar a cabeça, ou pegar a cabeça, ou para. Tudo que kuna faz. Ou bem, orange mesquita, kuna vai ficar nela dentro daqui último 10 dias ou 9 dias. Depende do mês de junho. Se encontrei 30 dias, então 10 dias. Se encontrei 29 dias, depende de lua, então 9 dias. Logo, ou vai entrar na mesquita, bucampa lá, fazer campamento. Dentro da mesquita durante 10 dias. Para buscar bondade, para fazer tudo que Deus ordena, para dizer tudo que Deus também manda para isso. Papel como aquilo é hábito, é adoração, é trabalho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está fazendo. Soma que se mulher, se esposa, não mame Aisha radhiyallahu anha, e fala no hadith, e fala como قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. Aisha que fala isso. Esse é hadith. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam está fazendo, está zoalaba, isolamento. Está zoalaba na último 10 dias de junho. Como kita zola, que la país fica já na mês de junho, que o último 10 dias só dentro da mesquita, bata adorar Deus, bata raça, bata pedir Deus, bata ler o Corão, bata faz tudo que é bondade. Portanto, ita pega essa cabeça para que no contato com gente que tem só contato com Deus. E cana sai só para necessidade, só para caso importante, caso curso como é que para fazer dentro da mesquita, só que lateral. Resto já tudo e dentro da mesquita. Mas itikaf, para não perceber mais ou menos esse isolamento. Não garante essa fala khalwa, mas esse já é outro tipo de khalwa. Esse é para buscar livre, para buscar disponível só para Deus, só para a religião. Boa atividade econômica, boa atividade esportiva, boa atividade de governativa, boa atividade de ensinamento. Tudo que a Kuna fazia para parar naquele último 10 dias, para dedicar só, para usar só para Deus. Porque se você olha para Deus, ou pedir Deus, logo tudo que eu pedi naquilo, Deus te ajudou. Mas é isolamento, é itikaf, e tem condição. Primeira condição de itikaf para você ser muçulmano. Se você é muçulmano, então você pode fazer itikaf. Segunda condição de itikaf também é para você chegar idade de homem, para você para coisas. Se você chegar idade, então você pode fazer itikaf. Terceiro, e para ter sentido. Se você tem sentido, você é alguém tulo ou alguém duro, a boca pode fazer itikaf. Portanto, essas são condições para fazer itikaf. E quarta condição, que lá é para o limpo. Mulher também que não é período, ou é para de limpo ainda, que lá também pode fazer itikaf. Portanto, essa é uma das condições que itikaf está fazendo. Malikia, a nós na Guiné-Bissau que não está seguindo. Malikia como para fazer itikaf, que lá e tem que ser só na mês de junho. Malikia. Seja
e tem que ser só o junjun. Malikia kuma bu por fazer itikaf, para fazer isolamento na mesquita, só o que bu junjun, seja na mês de junjun ou fora de junjun. Mas su casa na junjun, Malikia kuma o que por fazer itikaf. Mas Shafia que Hanbalia kilas kuma bu junjun bu ka junjun bu por fazer itikaf. Pe itikaf kila yin coisa de isolamento para poder pedir Deus. Agora, o que manda é o último 10 dias importante? O que manda tá fazer itikaf? Papel como é o último 10 dias lá que Lailatul Qadr sanel. É Lailatul Qadr agora. Ninguém quer saber certamente de que está nele. Papel professor sallallahu alaihi wasallam é não mensageiro, consigo ele que não exemplar, ele que não maior professor, ele que ensinando e falando para não buscar Lailatul Qadr na último 10 dias. Naqui último 10 dias, manga de hadis bem que tá prova como e outro dia. Maioria pega na dia 27. Maioria pega na dia 27. Que elas não que pega nen tá falando como é coisa sule inna anzalnahu fi lailatul qadr que a palavra lailatul qadr é repetido 3 vezes na inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr. Que lailatul qadr que é repetido 3 vezes. Que 3 agora vezes 9. Logo, e vai dar 27. A pessoa multiplica 3 vezes 9 e vai dar 27. Logo, a maioria como e na dia 20, noite de 27. Mas outros como e dia 25. Outros como e dia 21. Outros como e dia 23. Outros como e 29. Mas o que o profeta mandou a nós, sallallahu alaihi wasallam, e para nós buscar na dentro dos últimos 10 dias. Que mandam como se que é itikaf. Porque é itikaf, su fácil, cada dia que eu faz aquilo que eu repito. Cada dia que eu faz de noite aquilo que eu repito. Com certeza, a bocana perdi que dentro do cadrão apanhado. Logo, papai, cada dia que eu faço aquilo que eu repito. Se eu repetir, se eu apanhar no dia 21, dia 22 não apanhar. Se eu apanhar naquilo, uma vai 23, 24, 25, 26, 27, 28, até 29, até 30. Bom, olha, logo a boa praticamente não conseguir. Mas a boa apanhar só um dia, como aquilo que lê do cadrão. Vou fazer tudo o que eu não faço naquilo. Se aquilo agora cabia a calia, lê do cadrão. Logo a boa, o perdi que lê do cadrão. Esse também não tem sinal claro para nós como Lailatul Qadr e cada dia que não pensa. Lailatul Qadr e cada dia que não pensa. Lailatul Qadr está no último 10 dias de mês de junho. Que é aquele sinal. Cada um de nós tem aqui prova. Cada um de nós também tem aqui sinal e acaba de pena nem para junho de outro. Para ver aqui. O hora que não vai para junho. Não fala amanhã junho. Outro só fala hoje a lua. Outro só fala hoje a lua. Logo, aqueles que hoje a lua, dia 27 de quilas. E cada cedo, 27 de quilos escolhe a lua. A mim começa a junho a hoje. Outro começa a junho amanhã. Outros começam a junho a irmão da manhã. Logo, a minha 26 e 25 de outro. Minha 26 e 24 de outro. Bom, olha. Minha 27 também que 27 de outro quintes. Logo, esse tudo está mostrando como Lailatul Qadr e que é um dia exato. Lailatul Qadr é uma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando e para não buscar no último 10 dias. Portanto, que manda é itikaf, é isolamento, para isolar só para buscar agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, só para buscar bondade de Allah subhanahu wa ta'ala, que manda último 10 dias de junjun, e bom, para o muçulmano, para dispensar aqui último 10 dias, só na adorar Allah, só na buscar agradecimento de Allah, só na busca de contentamento de Allah. Papia, é itikaf é muito importante, que é para cortar que tudo, fica ligado só que Deus. Você dentro da mesquita, bucana fazer nada mundana, só que o que purifica o que faz. Ou seja, só que é obrigatório ou só que consigo mas o que fazer nada. Mas também e cana lungisu bu mesquita, bu local de fazer bu itikaf. Vai casa de banho, necessidade básica, que ela tem problema. Para comer, que ela tem problema. Para o que por sair, o vai fazer bu assuntos fora, bu fazer lá um dia, 2 dias, como na vir para itikaf, que ela por certo. Portanto, sabe o estudo também, chega a conclusão como local de itikaf. Onde que itikaf está fazendo, onde que isolamento está fazendo e na mesquita. Pergunta por ponta. Então, não agora por fazer isolamento. Isolamento é para fazer na mesquita, itikaf. Para você olhar dentro de uma mesquita, você vai ter condição. Para você estar lá direito, para você adorar a Deus, para você raça, para você fazer budua, para você ler o Coran, que lá é dentro de uma mesquita. Para ver que? Para ver Deus falando no Coran, wa antum aakifuna fil masajid. Ora que você está, você adora, você isolado na mesquita. Você faz boa adoração.
Portanto, esse prova de como itikaf na mesquita que está cedo. Esse mesmo hadith, esse mesmo o Coran, que falando assim. Papel que também, papel no professor da Santa também, que é mesmo que faz. Não, já. Ele também mesmo que faz. Logo, mas melhor itikaf, porque muçulmano, nem a altura me Deus que disse nem ano, mas há anos que me que está aberto para tudo que vai visitar. Tudo que tem dinheiro e tem condições para fazer itikaf, último 10 dias na mês de junho na Meca, e melhor do que fazer mês de junho na qualquer lado. Último 10 dias para fazer itikaf, para buzola, para pedir Deus, para ir partir, para ir por do, para ir pegar o junho. Melhor que alguém pode fazer na Meca, na Al-Kaaba, na Baitullah al-Haram, que é o melhor sítio. Depois que lá, na Madina. Marina também é na cidade de Sore, na Madina, na mesquita do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Se que também sai lá, não é que melhor lugar que lá na Jerusalém, Masjid al-Aqsa. Portanto, quem que tem condição, se Deus dá no vida que saúde, quem que tem condição, ninguém viaja na ano, botar 16, botar tomar compromisso, para botar tomar promessa, vou pedir Deus para ir ouvir que saúde. Se ouvir que saúde, dia ninguém viaja na vida, uma fase último 10 dias de mês de junho, para buzola, para fazer itikaf na mesquita de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Medina, ou na mesquita de Allah, kusi como Masjid al-Haram, kusi como kila na Meca que está sendo na Kaaba. Papia na Kaaba kila é melhor. Depois de Kaaba, e na mesquita do Profeta. Depois da mesquita do Profeta, e na Masjid al-Aqsa, na Jerusalém. Papia só é risco que alguém pode lançar, como na fazer itikaf. Se assim, tudo mesquita justa. Tudo mesquita kusi vai ter condição de fazer itikaf e justa. Para fazer itikaf. Portanto, itikaf onde que está fazendo na mesquita. Agora, qual tipo de mesquita? Que ela também sabe usted né divergência. Malikia que Shafia, que elas como pode fazer itikaf na qualquer mesquita. Qualquer mesquita que existe, pequenino e grande, pode fazer itikaf. Que é que Malikia fala. Só que Malikia que Shafia também como qualquer mesquita pode fazer itikaf. Mas melhor maneira se contra e não mesquita onde que interessa essa feira. Papel de quê? Papel se eu fazer não mesquita que interessa essa feira, mesquita pequenino. Porque sexta-feira bem chica, a boa obrigado a sair para ir nessa sexta-feira. Bonoja, quem agora que não faz itikaf, e mais bom para ir ficar. Bonoja, para ir ficar isolado, para ir continuar na dentro na qual que não faz itikaf para sair, não quis isolar nele. Papel lá para sair só dia de que não sabe a raça. Bonoja. Portanto, Malikia, que Shafia, que das comanda qualquer mesquita, o cabo conseguir estar nele, o para fazer itikaf. Mas e melhor, e obrigatório, e melhor ainda, e mais melhor, na mesquita consigo, sexta-feira está raçado. Aquilo que Malikia, que Shafia, que fala. Agora, Hanafia, que Hambalia, que fala. Aquelas como, se o se fazer itikaf, e o obrigatório, por fácil, na mesquita consigo, sexta-feira está raçado. Se o que fácil, daqui sexta-feira está raçado, e que está correto. Hanafia, que Hambalia, aquelas como itikaf, só na mesquita, não que sexta-feira, gente chiu, onde que é chiu nele, só lá que vai fazer itikaf. Na mesquita sim, eu que vai fazer itikaf. Aquilo que Hanafia, que Hanbali fala. Agora, não vem na questão de Minger. Será que Minger também pode fazer itikaf? Papel é bondade. A nós tudo, nós gostamos que Minger na busca bondade. Cada quem, Deus falando, vou fazer o khair, Allah como te falou. Vou fazer bom trabalho, vou fazer bom coisa, vou poder ganhar. Agora, aquilo que fala homem ou Minger, e falando tudo muçulmano deve fazer que é bom. Mas nós sabemos como às vezes não condição física, não maneira de estar, maneira que Deus compõe não diferente, às vezes está condicionado e tem outras coisas que o homem está fazendo de uma maneira, mulheres que por fazer de que mesma maneira. Então não vai jubilar também. Será que itikaf também, mulher também está fazendo de uma maneira que o homem está fazendo? Que também duas conversas aqui lá. Primeiro conversa que lá sábios concordam, a maioria sábios concordam com a mulher também por fazer itikaf, de uma maneira que o homem está fazendo. A maioria sábios concordam. Segundo grupo, que elas como itikaf e bom para mulher. Mas que cada mulher que fala mulher jovem, tipo não pode falar bajuda, bajudacinho ou mulher jovem, rapariga que ela pode fazer itikaf. Mas se não vai ter a idade avançada e beijo, pode fazer itikaf. Mas mulher para fazer itikaf, mulher só que não entende, né, maneira que não explica, mulher também pode fazer itikaf. Agora, como é que mulher pode fazer itikaf? Que também tem duas condições. Primeira condição, para se homem permitir,
para dar licença kila malikia ta kuma malikia kuma minjera para fazer itikaf se primeira condição para homem dar e coisa permissão para homem permitir para fazer itikaf na mesquita não outros kuma na se casa mas malikia kuma se homem quer dar permissão fica por fazer na mesquita não nem na se casa fica por fazer itikaf para homem precisa de mangar coisas de comida de outras coisas logo se minjera sana itikaf fica por fazer logo malikia como para minjera fazer itikaf e tem que pedir homem permissão tanto na mesquita como na casa. Se o homem permitir e dar licença, como é para vai fazer itikaf na mesquita ou na casa, não é para fazer. Então, primeira condição é para fazer na mesquita, mas que usa que permissão desse homem. Bom, logo na mesquita ou na casa. Portanto, minjer, maneira que não entende já. Primeiro, outros como minjer para fazer itikaf, que é a maioria. E para adorar Deus. A nós tudo justa. Segundo, como minjer capaz de fazer, porque jovem, porque ela pariga. Mas se minjer veio, minjer garante que ela pode fazer. Mas condições que é fazer, naquilo. Primeiro, tanto na casa como na mesquita, minjer tem que pedir licença ou autorização de seu homem para poder fazer itikaf. Agora, e pode fazer na mesquita, outros como não na mesquita que pode fazer, só nessa casa que pode fazer. Mas de qualquer forma, tem que pedir esse homem licença, autorização. Itikaf, o que é que manda? Quem está fazendo? Sabe os como, a maioria como itikaf é sunnah. E sunnah de novo professor sallallahu alaihi wasallam. E se hukum, eu falo como sunnah. A maioria dos muçulmanos também concorda com o profeta fazil. Último 10 dias de junho sempre está fazil. Então é muito bom para cada muçulmano que tem essa condição. E que não cansa nada. E que não condiciona a vida. Até mesmo que é condicional, mas para buscar agrado, para buscar contentamento de Deus, pode fazer. Então pode fazer. Porque tem uma manga de vantagens. Qual que vantagens de itikaf? Dos vantagens de itikaf, primeiro, é para budista mostrar. E para budista mostrar. Muçulmano que por bater izubi, para bater mostrar como a menina faz itikaf, para um que itikaf, para todo mundo saber como a bona faz itikaf. Não, a bona faz itikaf para buscar agrado Allah subhanahu wa ta'ala. Logo ninguém tem que mostrar que não faz. Ria, que é capaz. Segundo vantagem de itikaf, é para habituar a alma na controlar a cabeça, na controlar os órgãos, na esforça. Porque o curso 10 dias na mesquita, só ler Coran, só adora, só fazer agradecimento, só bondade. Logo a alma está começando a habituar, o sentir, o coração, a boa em si, a rotina diária, você começa a habituar a adorar a Deus. Logo itikaf é dos vantagens. Outra vantagem também de itikaf é para você manter a cabeça longe do prazer. Porque a hora que alguém longe do prazer, dentro de 10 dias, porque tem nada a ver com prazer, nem brincadeira, nem nada, nem conversa de passar assim, o costuma aquilo, sempre bata papia, conversa de Deus, bata ler Coran, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, conversa assim. Logo, você habitua bons hábitos. Bom, e se vantagem também, você diz que mais hábitos que você habitua. Portanto, dos vantagens também de itikaf, você conseguir organizar uma maneira de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a hora que alguém não faz itikaf na mesquita, você deve esse tempo. Para amanhã, se ele não tem raça, ele tem algum truque que cansa. Se ele cansa, ele começa a pegar tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Coisas, tudo que é tasbih. Bom, ele começa a louvar Allah. Se cansa também que ele lanta de noite e raça de madrugada. Bom, logo, é tudo e dos vantagens de itikaf. Você conseguir organizar uma maneira de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Dos vantagens também de itikaf é para limpar a alma, para limpar o coração. Porque você pode ter maldade contra alguém, você pode ter inveja contra alguém, mas você vai fazer itikaf, você pode pensar mal para alguém, você vai fazer itikaf, você está ligado só a Deus. Logo, naquela, você ficar arrependido de tudo mal que você faz. Até você arrepender de tudo maldade que você faz contra outros gente, ou tudo maldade que tem no coração para outros gente. Logo, você começa a limpar o coração, você tem aqui maldade no coração, você limpa o coração, Deus está ficando por aqui coisas. Logo, esse é dos vantagens de itikaf. Agora, hora que alguém faz itikaf, o que se não pode fazer na itikaf? Itikaf
ora que bu zoda o por fazer manga de coisas na itikaf o por no último 10 dias e bu por pedir Deus tio bata faz doar tio porque Ramadan se primeiro 10 dias segundo 10 dias tudo importante mas a partir do dia 20 já até dia 30 ou 29 que é mais importante porque lá que lê o cadre sanel se não vem chegar também lê o cadre onde não na papia de lê o cadre agora que é que eu fazer na itikaf e para bu ler e para bu ler Coran tio se bu por ainda o bata tentar significado o bata pensar no Coran o bata tentar tra bu conclusões bu ilações dentro do Coran porque o Coran tem manga de coisas afala yatadabbaruna al-Quran porque Deus mesmo que tá aponta que é que manda gente cada faz pesquisa para tentar saber para poder descobrir que bom coisas que tem no Coran para poder ter benefício daquilo portanto na itikaf dos melhores atos é para ler o Coran na itikaf segundo também é para bata fazer dua agora aquilo é tio mas não tá aproveita dos melhores duas é para bata falar Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar para Deus patino na mundo tudo que é bom o patino também que é bom no mundo primeiro para Deus para o Islam para o fé para o bondade para ser bom muçulmano bom adorador de Deus se Deus para o aquilo segundo já que depois vem abrir sorte sabe o mulher para o bom homem que bom filhos bom família sabe o homem também para o bom mulher bom filhos bom tudo para o bom fim para qualquer que vira que se Deus deu aquilo e deu bom vida no mundo no outro mundo que é melhor no outro mundo Deus deu melhor lugar na glória melhor lugar na glória se deu aquilo também e deu tudo que é melhor para ele livrou também no inferno agora que deu melhor lugar na glória então ele livrou do inferno este é dos melhores agradecimentos Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar esse é dos melhores duas portanto dos duas também que o muçulmano também pode pedir na itikaf o por falar como Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina Deus não pediu para o patino guia ou seja para o guiano para bom caminho para ser bom muçulmano não pediu também para o patino para não ser humildade não pediu também para o patino que taqwa para não médico para o patino também conformismo para não conformar para o patino riqueza mas é riqueza ali que é riqueza de dinheiro e riqueza para não riqueza de mente riqueza de autossuficiência tudo que não tem para aquilo que está para não conformar com aquilo esse também é bom doa se e tem também outro doa que também cobri falar Allahumma inni a'udhu bika min al-bars wal junun wal jizam wa min sayyi al-asqam ainda nem tem por doenças esse também é bom doa esse também doa para Deus para pedir Deus para ir livrar de tudo que é mal tudo que é doença Allahumma inna na'udhu bika na árabe doa está diferente porque quando faz doa se para você inni que é para você Deus não pediu Allahumma inna na'udhu bika Deus a nós não pediu o livrar inna que é nós inni que é mim se fala rabbi que é abo é só que não pedi minha Deus minha criador se fala rabbana que é no Deus mas sempre bom orar alguém de Deus para pedir Deus para se cabeça que para todos os muçulmanos porque Deus está dando que misti e mais que misti e can't cansar nada assim também que está tudo gente e can't cansar nada logo e bom muçulmano orar que não agarre-se para que agarre-se para se cabeça para agarre-se para todos os muçulmanos portanto esse doa também Allahumma inna na'udhu bika min al-bars wal junun wal jizam wa min sayyi al-asqam esse também para pedir Deus para livrar-nos de doenças de lepra que doença de mau corpo que dureza que tudo que é mau doença para não resumir para não pedir Deus para livrar de tudo mau doença Allahumma inni a'udhu bika min al-bars wal junun wal jizam wa min sayyi al-asqam esse para fazer doa para pedir Deus para livrar de tudo que é má doença parte do corpo a parte de pele e dureza e tudo que é má doença para livrar daquilo então doa também no último 10 dias é muito muito importante o muçulmano tem que bater fazer doa sempre
Zikr também. Bata faz zikr wa tasbih. Tudo hora bata lembrar de Deus. Bata fala subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. É coisa assim. A pessoa que não fala vai atrás. O profeta tem um hadith, o profeta como ele está para Deus, perdão, mais que 70 vezes. No outro hadith, mais que 100 vezes. Logo, o profeta está falando astaghfirullah wa atubu ilayh. Ou astaghfirullah. 70 vezes ou 100 vezes. A bolsa sana itikaf, ainda é mais melhor, o bata fala sempre astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aquilo se significado, na pedir Deus perdão, na pedir Deus perdão. Sumi su upri buril astaghfirullah wa atubu ilayh. Na pedir Deus perdão, na pedir também perdão. Portanto, esse é dos coisas que alguém está fazendo na itikaf. E também, para fazer revisão de hadith e de história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem manga de hadith, se conversas que diz, então se você na itikaf, você tem tempo, ou pode passar tempo para jubicar livros de hadith, ou para bater, se você quer alguém também que está na itikaf, para bater papel de hadith, o que o profeta está falando, o que está fazendo. Ele também é tipo escola, é tipo informação, é tipo curso intensivo, que não vai. Porque a pessoa faz 10 dias na mesquita, você lê algo, você lê hadith, você aproveita algumas coisas de profeta, se você lá, você aprende manga de coisas que você viu, ou você recorda, se você recorda manga de coisas que você viu, ou esquecido, você vai lembrar também da família, ou dos filhos, ou dos amigos. Portanto, itikaf é tudo e desvantagem. Para ler também hadith de profeta, essa história, isso tudo que aqui passa. Agora, último, que é bom também na itikaf, é que é o último, por acaso, e também para firmar de noite para bater raça. Ora que a gente vai fazer náfila, é fazer raça. Ou a boa fazer náfila, tudo bucaba, a de noite, últimas horas de noite, papel, noite tem 3 terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Só que nós, o profeta sallallahu alaihi wasallam, mais ou menos, ele fala assim, nessa hadith como, Deus estaria no último terço, ou seja, última parte de noite, e está aponta, quem que não pedir para empatir? Quem que não pedir para empatir? Logo, que hora, tudo quem que pedir Deus, você não assunto, o pedir, Deus, acabou, vou contra que hora de pega, doar, que hora que doar está acertado, que último terço de noite, superou Deus e não aceita. Fadin da bolsa, você na itikaf, você na isolamento, para poder ganhar a graça da Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, e faz parte também, para andar de noite, tio, para bater raça, no último 10 dias na itikaf. Que também que bom na itikaf também é bom, porque não faz itikaf. Bom, há 10 dias, você não está só num carro, você também só casa de banho, só necessidade, só casa de SOS, o talanta, casa de urgência. Se aquilo é o talanta. Que lá, 24 horas, você está ligado a Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, que é que mais importante para você recordar dele, e para falar como é tudo, não é fácil, para o médico, o homem turjão na fi ila Allah. O médico, que ele cuna vai encontrar que Deus, que o dono, que o criador. Então, na itikaf também, é muito bom o bata recordar de morto. Porque se encontrar, vou pegar a cabeça dentro de 10 dias, vou fazer o cara vai vender, o cara vai fazer atividade desportiva, nem política, nem negócio, nem de nada. Uma fixação na coisa de Deus. Mas aquilo é bom que faz voluntariamente. Deus não é contente que boitiu. Porque eu faço voluntariamente. Mas na tem dia consigo, mas você não está fixado num cão, a força, o cara podia sair lá mais, que ele na cova. Tem dia que Deus não entendeu. Logo, esse também é uma desvantagem de itikaf. Zikr al-maut. Bata lembrar de morto. Bata lembrar de morto. A mim por aqui disse para minha cabeça, vamos vir de aos, vamos fazer o último 10 dias, para buscar só o contentamento de Deus. Pensando aqui, a gente discute com Deus, fala, radiyallahu anhum, wa radu anhum. A gente discute com Deus, não contente que elas também, que Deus não vem deles, no outro mundo, sem amor, que seja glória, não contente. Que elas manda voluntariamente, ele não está, para não fazer itikaf. Não busca o último 10 dias, não busca agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, mas, e que é vontade. Dia, se 10 dias acaba só, Junjun não acaba, não vai continuar a vida. Mas dia que não tem errado, não cara não tem mais. Portanto, é bom, porque alguém também não faz itikaf, para ir bata lembrar de morto. Quem também que está na itikaf, se vou entrar na mesquita, às vezes quem tenta entrar na itikaf, e tem lá grupinhos. E bom, bata fazer a fastia de passada de desporto, de coisa de querença, coisa de futebol, coisa de política, tudo que está ligado a Deus,
kila na mesquita no bisal. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Mesquita é para Deus. O único que está ligado ao nome de Deus na terra e mesquita. Mesquita e casa de Deus. Manda Deus como quem que cumpre casa para ele no mundo, né? Cumpre também para quem não casa na glória. Quem que cumpre mesquita, tudo quem que contribui. Se não fala quem que cumpre mesquita, a boa é por ser e cabo que cumpre mesquita, mas ninguém sabe falar, vamos meter na cumpre mesquita. Para Deus, a boa cumpre mesquita. Pronto. Cada quem quer que faça Deus está pagado. Quem que cumpre casa para Deus no mundo, Deus não cumpre também casa para ele no outro mundo. Aquilo é que Deus nos dá bom lugar na glória. Portanto, então é muito importante para alguém lançar no último 10 dias de Ramadão, se está na itikaf, para ir lançar e bater raça. Mesmo que está na itikaf, no último 10 dias de Ramadão, mesmo que está na mesquita, Deus que facilitou, Allah que facilita. Para você na mesquita, para fazer itikaf. E bom, depois de bonafila, para você juntar a família, que é mais grande já. A boa que bom menjar, se você tem filho mais grande, vou lançar, vou agradecer Deus. Para de quê? Para Deus e cria ser humano está cometendo os tio. Para aquilo que manda, Deus cria também momentos bons para poder recuperar aqui maus momentos que não está fácil. Deus cria momentos, que momentos não está burlando bondade, não está pedindo Deus para perdoar não pecados grandes, que pequeninos, e que momentos que pecador tem que aproveitar para saber que Deus. Aquilo é a oportunidade. Aquilo é qual tipo? Aquilo é tipo Leiltul Qadr, último 10 de junho, tudo, e aquilo é hora que Meca, abre Meca para fazer Hajj, peregrinação, o vai fazer peregrinação, aquilo é hora que boa pessoa, não que manda mesquita, a boa fazer mangar coisas, boa ia vai na mesquita, aí ela está vai raça, porque bucinta, o tempo livre, não faz nada, o ler Coran, hora também de zakat chica, a boa tem condições de aquilo, o trabalho zakat, hora que junho também chica, o junho se último 10 dias chica ainda, o entenda, o mara, suma que está falando aqui, o mara lo pedrito, o firma, para buscar bondade e contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é o último 10 dias, essa é a ocasião para o pecador, tudo que consiga e fazer manga de coisas que acabam ali, para ir tentar aproximar de Allah, para ir pedir Deus perdão, para Deus perdoar. Mas agora, aquilo é por ser o dia 21, soma que por ser, soma que não fala, e por ser o dia 21, e por ser o dia 23, e por ser o dia 25, e por ser o dia 27, e por ser o dia 29. Agora, para aquilo lá, soma que o profeta mandando, então não buscar nos últimos 10 dias. Profeta sallallahu alaihi wasallam, no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia chegar puntal. Fala profeta, cal que melhor hora raça para raça depois de raça obrigatório. Você como não tem raça obrigatório 5 horas que não tem raça de madrugada, que raça de 2 horas, que raça de 5 horas, que raça de 7 horas, que raça de 8 horas, 5 horas raça. Ou conforme já em cada país, conforme que horário de raça está. Punta profeta, depois de horas, 5 horas raça, cal que melhor hora raça. E também, depois de mês de junho, cal que melhor junho, cal que melhor momento para junho. Profeta fala, depois de 5 horas de raça, porque tudo raça é aquilo tudo, melhor hora de raça e para raça nas altas horas de noite. Porque tudo coisa está calmo, tudo fria, tudo quieta. Bulanta, buraça, que hora, tudo que é culpa de Deus está pedindo, e Deus está jurando. A pessoa que não sabe, não profeta como Deus estaria na última parte de noite e está apontando quem que não pediu para empatar, quem que me panda, quem que não pediu perdão para perdão. Logo, se é aquele momento, aquilo é o melhor momento. Logo, aponta profeta, depois de hora raça já, que é obrigatório, qual que é melhor hora raça para já, para buscar bondade. Profeta como é a última parte de noite. Melhor hora também de junho, se caminho de junho, que é mês que está antes, que é mês que está bem antes de mês de junho. Portanto, se mês de junho fazia, se mês de junho antes que não chega, que é mês que está bem, que é melhor. Portanto, parentes muçulmanos, esse tudo é dos vantagens que nós estamos mostrando como é muito importante para não adorar Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente no último 10 dias, porque noite desses é muito importante. Que é esforço. Agora, quem que esforça é que está perdido. Isso é o que Deus fala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Quem que esforça no caminho para buscar no contentamento, para buscar no agrado,
quilas não facilitas no caminho, ou seja, não facilitas para ter na religião islâmica, só que não misti, para praticar só que não misti, para não contente que eles também o que é muri é não contente que nós. Vida não sabem que eles no mundo, no outro mundo também é nessa que bom gente. Portanto, Deus também fala no Corão como inna nashi'at al-layl hiya ashad wat'an wa aqwam qila. Portanto, para adorar Deus de noite, que é uma coisa que uma fácil, ou a bondade, e mais está tranquilo também. Porque em momento que pode encontrar que hora que Deus está certa, pedido e te ajuda. Só que Deus fala, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Que gente que como tudo hora, noite, é na raça para ser Deus, se testa sana chão, ou afirma que sempre é na pedir Deus. Ou seja, que a me se fala ali, que discute como noite inteira, ou tudo hora de noite, está passa tempo ou testa na chão ou afirma. Quer dizer, é na raça. Que está passa sempre tempo para a raça de noite. Suma que não se vê. Portanto, esse é um dos coisas que como é muito importante. Suma que no professor lá estão falando como man qama ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quem que firmanta mis do junjun. Bu junjun suma que ele cedo. Bu raça, bu pedir Deus, bu fazer tudo suma que Deus mandou. Bu pegar caminho de Deus, bu pegar também sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mis do junjun. Que alguém Deus está por dar se pecados que passam. Portanto, últimos noites também e um dual também muito importante que me se partilha aqui no ouvintes. Profeta apontado, falar profeta, ora que alguém acalia, Laylatul Qadr, broja. Que melhor dual aqui para fazer aquilo, naquela noite. Mas me ora que não é dual, e capaz falar como dia 27, e para fazer a partir do dia 21 já, cada dia, a partir do dia 20 já, dia 21, dia 29 ou dia 30, cada dia de noite, não vai fazer dual. Não está tentando cornés, quem can cornal, para ir e pedir, quem que por jural, para ir por cornés. Para esse um dual muito curto, mas e amplo, e tem tudo. Mas um dual também, no profeta mesmo que dá, para bater fazer na Laylatul Qadr. Que lê como? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, não é repetir mais. Allahumma, em Deus, quem está adora. Innaka, abode afuun, abe perdoador, tuhibbul afwa, bu gosta de perdoar bu criaturas, fa'fu anni, perdão. Não repetir mais. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. E muito curto. Quem que capodil está tenta punta vai por cornés li para ler o Qadr ou dias para bater falar sempre. Papel como uma coisa que é muito importante. Que é como é importante no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala como três pessoas que dá ser pedido Deus que está levantado. E tem três pessoas que dá pedido Deus só Deus está certo ser pedido. Que leva aqui? Primeiro, imam, o como imam kifila. Está mostrando como é que imam kifila. Imam adil. Imam kifila, ita conta verdade, ita raça anta suma que de cedo, e que tá se coisas que imam se precisou Deus está certo nesse dual. Papel imam dá de próprio, que brincadeira, dia não papel de tema. Para ser imam, e para ser o chefe, e para ser o dianteiro. Abo para ser o dianteiro de gente, você tem que ter condições manga dele, só que tem aqui condições para ser imam. Agora, profeta como três pessoas, que elas se precisou Deus está certo nesse pedido. Imediatamente. Primeiro, imam, usi como ifila. Ita conta verdade, ita rasanta, ita rasanta direito, ita faz tudo direito. Que ela pediu só Deus está certo. Porque aquilo é wali. Wali bem e amigo de Deus. Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ou seja, amigos de Deus, que eles que têm medo, nem que está triste. Que eles se pediu Deus está certo. Que eles que têm milagre, é que têm milagre. Na árabe está falando mu'jiza, é que tem mu'jiza, mas é tem karama, é tem respeito de Deus. Quem gosta que Deus respeita, que ele que passa mal, que está burgunho, ainda pediu Deus na certa. Mas também tem que filar. Primeiro, alguém consegue mas se pediu Deus está certa, que ele aqui imam que fila. Segundo que ele aqui, que ele e quem que junho, enquanto ele acorda junho, tudo que aqui pediu Deus está fazendo. Então, notou eu também como junho é importante. Quem também que junho na caminho de Deus, na maneira que o profeta ensinaram, broja. E que faz nada que não dá aqui junho, então que também tudo que aqui pediu Deus está acertado. Terceiro, e quem
quem consigo uma vítima, quem consigo uma é abusa nele, quem consigo uma gente abusa nele, se gente abusa na alguém, bom, que dono se precisou Deus está tomando parte, e na precisou Deus não aceita que não se pedido, papia Deus mesmo que faz aquilo, wa izzati la ansurannaka, wa izzati la ansurannaka, walau ba'da hin. Deus mesmo que fala, que se puder, Deus jura que se puder mesmo, quem que abusar nele, que ele fala só é Deus, é abusar na minha, é sultan, é traque, quem que tem, e na pessoa Deus não aceita que não se pedido. Logo, é três pessoas, a nós que não focar ali, e quem que junho. É três qualidade tudo, se não vai jubir, não vai ver como está englobado não aya. Que Deus fala no Corão como, للذين استجابوا لربهم الحسنى. Que se acudir Deus, que elas têm bondade. E a bondade não pode fazer tem glória, mas é mundo também tem respeito, tem descanso, tem tudo que é misto. Mas والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Mas no outro mundo, aqueles que negam o de Deus, negam abraçar Islam como projeto, como din, como religião, negam tudo que Muhammad bin quer, aqueles no outro mundo, ninguém contra. Tem tudo que está na terra, e bem tem suma aquilo mais, tudo junto, no outro mundo, supa até, se tem aquilo na mão, não me siba daquilo, para por salvar de castigo do inferno, aquilo cana por ser suficiente para salvar. Ninguém tem tudo que está na terra, tem mais suma aquilo, para poder salvar sua cabeça, para poder pagar coima, ou para pagar uma multa, para poder libertar eles, para ver que bens, que ele capaz de salvar eles. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير. Aqueles que não têm que mal conta, justa conta, e depois ela vem para o inferno, que é pior que o pecador para o livrar a nós tudo aquilo. Portanto, parentes muçulmanos, não cuida tio. A nós não tem caminho limpo. Que caminho que tem outro zigzag, e caminho firme, e caminho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Agora que não pega aquilo, não tem arrependimento. Soma que Deus mesmo e garante. Soma que Deus mesmo e permite. Nesse Quran. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Tudo que consigo mais e tem fé. Isso é do crente. Deus bem jural também bem conseguir controlar se mentir que se filhos que se família. Que eles também tudo pega se traz, encaminha aquele, na que se bondade, na que se Islam, e traz aquele tudo naquele, eles tudo ser bom diante de Deus. Que eles no outro mundo, Deus na junta eles tudo na bom glória. Deus cana terá nada na sua bondade, na seu bom trabalho que é fazer, Deus não paga eles que lá. Papia cada quem que fazer, que Deus está dando. Ustaz, sim, nós estamos a fim da edição de hoje e em caso calque na base da última mensagem de edição de hoje. Pronto, última mensagem que vai ser na edição de hoje, acho como infelizmente, suma nunca pode fazer tafsir do Corão inteiro na mês de junho, programa rádio está curto, gosto entende, acho como ita ficava muito bom a partir de amanhã, não começa a fazer tafsir de 22 suras, que suras mais curto. Porque essa é uma promessa que dá, logo promessa é para cumprir. Não começa na Wad Buha, Surat Buha. Wad Buha, Walil Idha Saja. Que ela se encaiara e tem 22 suras. Começa na Wad Buha, tem o Nas. No famílias, no irmãos, no queridos irmãos ouvintes, maioria ou praticamente tudo um corpo naquilo. Tudo interessa que suras pequeninas. E bom, agora quando a raça que uma sura, você vê o que aquilo significa. Para ler o Corão no último 10 dias de junho é muito bom. Logo, cada dia não pode uma sura, ou 2 suras, ou 3 suras, até o Nas. Para interpretar, para fazer hadis, para meter manga de tema dentro dele, que tempo permitindo, inshallah. Mas pedir Deus, é o último 10 dias. Para não falar só como dia 27 dele, tu cadê, aquilo daqui não é mansi. Cada dia não mansi, cada dia não esforça, cada dia não busca. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, se o último 10 dias de junho chegar, e diz tudo que aqui não faz, e vai na mesquita e fica lá, até o dia que junho acaba. Até o dia que mês de junho acaba. Portanto, tudo que está na condição, para ir isola na mesquita, é o último 10 dias, vai.
Mas aqui também cada condição, então para reforçar se adoração, para que falar como não, Junjun na cabeça e mesmo morto que sobra, que lá que existe. Junjun conforme que na bai, assim que mata bali, assim que mata, não tem que mata esforça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigado. Esse é o fim da edição de hoje. Não fala de importância de 10 últimos dias que sobra de Junjun e ele com no orador falando de Laos. Não fica ali, vou ficar com o resto de programação de Escasa Rádio, especial esse programa especial Ramadão 2020.